Seja bem-vindo ao Voluntariar Conhecimento, uma ação para você adquirir novas habilidades. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que pode ser muito útil no dia a dia. Você já precisou fazer algum tipo de sonorização no trabalho, evento ou confraternização? Pois é, aposto que sim. E é provável que tenha surgido algumas dúvidas, não é mesmo? Então, fique atento, pois traremos dicas interessantes deste assunto aqui no Voluntariar Conhecimento. E quem irá nos ajudar será o analista de comunicação da Jaguar, Rodrigo Gomes. Fala aí, Rodrigo! Quais dicas você quer compartilhar com a gente? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Gomes, eu sou analista de comunicação aqui na Jaguar e eu vim participar do Voluntariar Conhecimento para compartilhar o meu conhecimento com vocês na área da música e da operação de áudio. Eu sei que muitas pessoas nunca tiveram contato com equipamento de áudio, com algum equipamento para poder fazer uma sonorização, e eu trouxe justamente uma mesa de som para poder mostrar para vocês e explicar de forma muito básica para quem nunca teve contato com esse tipo de equipamento, como que funcionam as ligações, os botões que tem, porque a mesa de som ela tem várias entradas e essas entradas elas vão coincidir com uma caixa de som e outros equipamentos que você vai encontrar no dia a dia, na hora de você fazer uma palestra, de fazer uma apresentação, que vai precisar de um equipamento de som. Então nós estamos aqui com a nossa mesa de som, é uma mesa de som pequena, muito simples, mas ela é muito legal, tem muitas funções, a gente consegue trabalhar bem legal uma sonorização com ela. E se por acaso você tiver em algum lugar que tem um equipamento com uma escala maior, uma mesa maior, os conceitos que você vai aplicar são os mesmos. Ela é dividida por canais. O que isso significa? Que você pode colocar vários instrumentos, vários equipamentos, microfones ligados em uma mesa de som. Então a mesa de som, muitas vezes ela tem um nome de mixer. O que significa mixer em inglês? Mistura. A ideia é você misturar. Você pode ligar um microfone, você pode ligar outro microfone, se você tiver duas vozes, você pode ligar um violão, você pode ligar uma guitarra, enfim, você pode ligar um efeito também. Aqui nós temos uma entrada de microfone. Essa entrada de microfone, como o nome já diz, a gente vai colocar um microfone e ela tem esses três pininhos aqui para poder ser conectado este cabo. Esse cabo ele tem um nome de XLR. E você conecta esse cabo aqui e a outra ponta você conecta no microfone. É meio óbvio dizer isso, mas ela tem entrada de microfone, mas é importante que a gente ligue microfone nessa entrada. Eu estou falando isso porque alguns microfones eles também podem ter um formato diferente, o cabo do microfone ele pode ter um formato diferente e você ligar o microfone nessa entradinha aqui de baixo, que é a entrada de linha. O seu microfone não vai ficar bom, então é importante você ligar o microfone na entrada de microfone. Então eu vou aproveitar aqui e falar da entrada de linha. Eu acabei de citar ela. A entrada de linha, ela serve normalmente para você ligar equipamentos de áudios diversos. Ela tem uma entrada que a gente chama de P10, padrão P10. E o cabo ele tem esse plug, que é essa configuração que ele tem. Ele tem esse nome de P10. Então se você vê alguém falando entrada P10 ou plug P10, a gente está falando desse tipo de cabo aqui. Agora a gente tem que passar esse som. E o que é esse termo, passar o som? Normalmente é um termo muito comum no meio musical, mas passar o som é a gente equalizar o som, é organizar esse som para que esse som fique interessante, ele fique de uma forma interessante para se ouvir, fique limpo, fique agradável aos ouvidos. Então a gente tem algumas configurações para poder realizar, para a gente configurar, por exemplo, o nosso microfone. Então a gente tem um primeiro parâmetro aqui, que é o botão de ganho, ou gain em inglês. Esse botão ele vai configurar o nível de entrada de sinal do microfone na mesa. Logo abaixo nós temos aqui 3 botões que são os botões de equalização. Significa que a gente vai balancear as frequências do microfone, daquele sinal que está entrando naquele microfone. Então, neste caso aqui, nós estamos falando de frequências agudas, frequências médias e frequências graves. À medida que você fecha o botão, roda o botão para trás, você está
tirando agudo ou grave ou médio. À medida que você gira ele em sentido horário, a gente está adicionando essas frequências que eu acabei de citar. E o equalizador ele é muito importante nesse processo, porque à medida que você adiciona ou remove algumas frequências, isso vai trazer uma característica para o seu som. E isso vai depender de alguns fatores. Vai depender do ambiente que você está, a gente está falando do microfone, então vai depender do tom de voz da pessoa. Quanto ao ganho, vou voltar um pouquinho aqui ao ganho, também vai depender se uma pessoa está usando o microfone, se ela fala mais baixo, se ela fala mais alto. Então isso vai depender muito, por isso que são parâmetros configuráveis. Logo mais abaixo aqui a gente tem um botãozinho que chama Pan. Nele a gente consegue distribuir o som para o lado esquerdo ou direito do nosso sistema de som. Daqui a pouco eu vou mostrar que a gente vai ter umas duas saídas aqui, esquerda e direita. E a gente consegue jogar esse som ou para um lado ou para o outro. Isso é muito legal porque eu posso, por exemplo, jogar a minha voz numa caixa de som e jogar o violão apenas na outra. Logo mais abaixo nós temos aqui o botão de volume. O que significa o volume? A quantidade de som que a gente vai jogar para a nossa saída, para as nossas caixas de som. Então a gente tem o main out, que são as saídas para a esquerda e para a direita, e o volume ele vai dosar a quantidade de sinal que vai para essas caixas. Chegou a hora da gente falar um pouquinho das saídas que tem nessa mesa de som. O que significa saída? Ou em inglês out? Significa que todo o som que está sendo colocado aqui dentro, ele tem que ir para algum lugar. Então ele vai sair para uma caixa de som ou para um fone de ouvido. Então no caso dessa mesa aqui a gente tem a saída de fone, e fone com PH em inglês. E basta ligar o fone aqui, ela é uma saída amplificada, que todo o som que está aqui você vai conseguir ouvir perfeitamente no seu fone. E aqui nós temos a saída de main out, saída principal. O que significa saída principal? São as saídas que você vai controlar neste volume da mesa. Eu mostrei que a gente tem esse volume branco aqui de cada canal, mas esse volume de cada canal ele é independente do próprio canal. Este volume geral, que nessa mesa ele tem o nome de Main Mix, mistura principal, ele vai controlar a quantidade de tudo que está entrando na mesa e saindo, na verdade, da mesa, né? Que entra e que sai da mesa, ele controla neste botão aqui, que é um botão vertical. Então se a gente abaixar ele todo aqui, não vai sair absolutamente nada. Diferentemente do canal, se a gente ligou o microfone aqui nesse primeiro canal e abaixou esse volume aqui, só vai sumir o microfone. É isso aí, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Agradeço a todos que chegaram aí até o final, e foi um vídeo focado para quem nunca teve contato com esse tipo de equipamento. E caso você se interesse pelo assunto, na internet tem muito vídeo legal sobre cada um desses assuntos que eu falei, sobre equalização, sobre microfone, sobre mesa de som, enfim, é um assunto bem legal, eu gosto bastante. E caso você tenha alguma dúvida, se você for da Jaguar, fica à vontade para me procurar. E se não for também, coloca aqui nos comentários, pode fazer a sua pergunta, que se eu souber eu vou responder, mas se eu não souber também eu vou pesquisar para poder te ajudar, tá bom? Grande abraço!